Graça e paz, igreja. Amém? Aleluia. Bonito que na oração aqui Camila falou que Deus se fez, né? De forma humana, né? É lindo isso, porque ele não deixou de ser Deus, né? Mas se fez, assumiu a pior natureza que tinha para assumir, que é a nossa. Aleluia, glória a Deus por isso. Rafael, filho do Altíssimo, por isso nunca desistimos, ainda que o nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado cada dia, pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver, em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas a que não podemos ver durarão para sempre. Seja cheio, meu irmão. Aleluia. Compartilha, eu gosto quando os irmãos chegam aqui já. Eu cheguei aqui cansado. Porque é verdade mesmo, ué. Aleluia. Vocês estão bem, igreja? Passaram bem Natal? Ninguém se engalfinhou não na família aí? Uai. Passa o ano inteiro azedo, meio bicudo, aí chega final do ano, tem que juntar, né? Vai saber, às vezes dá ruim. Graças a Deus eu passei um Natal bom, tanto a ceia como o almoço. Glória a Deus. Vocês repararam, irmãos, assim que... eu não sei, mas parece que a cada ano que passa, menos luz tem nas sacadas, nas janelas, nas casas, nas ruas, nessa época de Natal ou não? É só eu que estou vendo coisa. Não é? Parece que tem menos, né? Menos luz, eu não sei o que é essa inflação, sindicato, ou o mundo está mais frio mesmo. Mas o importante é que o nosso coração não pode perder esse brilho, essa cor, essa luz que é Jesus. Afinal de contas, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, e ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para estabelecer e firmar juízo e justiça desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Eita promessa linda, aleluia. Igreja, é comum nós pregarmos assim nessa época do ano, antes ou depois do Natal, o nascimento de Jesus e tal, né? E perto da Páscoa a gente prega sobre a sua morte e ressurreição. É comum nessa época. Hoje eu não vou assim, eu vou dar um jeito de pregar no meio, tá? Então nem muito nascimento e nem muito a morte e ressurreição, mas eu vou estar ali na meiuca. Hoje eu vou falar sobre o Cordeiro de Deus. Eita nós! Sobre o Cordeiro de Deus, o tema da mensagem de hoje é: quem é Ele? Quem é Ele? Esse anúncio que João fez e abalou a estrutura religiosa da época. Esse anúncio que João ali declarou no meio da história de Deus. Sobre quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu amo falar sobre isso e meu coração foi conduzido a ministrar. Então abra suas Bíblias aí no Evangelho de João. No capítulo 1 de João, nós vamos ler do 29 ao 34. Já te desafio, se você está meio perdido, não sabe o que começar lendo no início de 2025, lê João, vai ser lindo. Evangelho de João, capítulo 1, o verso 29 ao 34, a palavra do Senhor diz assim: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou dizendo: viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você viu descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo, pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Oh, aleluia. Igreja, diferente dos outros evangelhos, como sempre a gente aqui, quando vai pregar sobre o evangelho de João, a gente fala, João não começa narrando o nascimento de Jesus, como os demais evangelhos fazem. Mas ele inicia dizendo que Jesus é Deus, que Jesus estava com Deus e que Jesus é o Messias prometido, o Filho de Deus que existia antes do princípio de Gênesis 1. Ou seja, quando a gente lê aqui no capítulo 1, verso 1 de João, que fala que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, esse termo, o princípio, é lindo porque mostra que Jesus existia antes do tempo e da matéria. Quando ele fala de princípio, ele está falando no princípio lá de Gênesis, não é nem no princípio aqui de João, mas no princípio lá de Gênesis. Então é bonito, porque naquele princípio já era ele a quem nós conhecemos como Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Ou seja, naquele princípio, antes de Gênesis 1, já era ele a quem nós conhecemos hoje como Jesus Cristo, o nosso Salvador. É isso que João vai falar aqui no Evangelho e também nas suas cartas. Irmãos, é importante que você saiba disso, irmãos. Porque ele, Jesus, não foi formado junto com toda a criação. Ele também não é assim o ápice maior de tudo que foi criado. Não. Ele já estava lá. Ele estava com Deus. Você sabia disso? Levanta a mão aí, corajoso, aleluia. Você sabia que esse princípio de Gênesis 1 e o princípio de João 1, eles são um paralelo, mas João foi além. Ele foi tão além que ele ultrapassou o Gênesis 1 no princípio de Gênesis 1. Irmão, por que é bonito a gente ver essas coisas? Porque eu te desafio a ler lá na sua casa o Evangelho de João, e você vai fazer um comparativo lá, é bonito isso. Eu fiz um comparativo entre a pessoa e missão de Jesus, entre a pessoa e a missão de João Batista. E aí você faz o comparativo, é lindo, porque Cristo, ele era desde a eternidade. João Batista veio. Olha que lindo isso. Hein? Vocês não acham? Eu acho lindo essas coisas, irmãos. Quando você descobre isso da palavra de Deus, assim, meu coração aquece demais. Ele era o Logos, ele era o verbo Logos, a palavra. E João Batista era o quê? O Antropos, um simples homem. Ele é o próprio Deus. João Batista foi comissionado por Deus. Cristo é a luz verdadeira. João Batista veio para testificar sobre a luz verdadeira. Cristo é o objeto da fé. João Batista é o agente, o que prepara o caminho desse objeto da fé, que é Jesus Cristo. E foi exatamente isso que os levitas, os sacerdotes, estavam começando a questionar João Batista. Se você puder olhar ali uns versos anteriores, ali no verso 20 e 21, é exatamente isso. Os levitas e sacerdotes olham para João Batista e fazem uma pergunta: quem é você? Quem é você? Você é o Cristo? Você é o Cristo? E aí, João Batista diz: não sou. Você é Elias? Não sou. Você é o profeta? Não sou. E então eles perguntam: quem é você? E João então enche o peito de ar e diz: eu sou o que Isaías profetizou. Eu sou a voz do que clama no deserto: endireitai o caminho. Mas o interrogatório continua, igreja.
E eles então falam assim: mas se você não é o Cristo, se você não é Elias, se você não é o profeta, então por que você batiza? E ele fala: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. E isso é interessante, essa verdade aqui que João relata. Ele está no meio de vocês e vocês não o conhecem. Irmãos, quando a gente olha para os evangelhos, por exemplo, o evangelho de Mateus, ele vai narrar que esse que está no meio do povo, ele tem nas mãos uma pá, e ele está recolhendo o seu trigo no celeiro, e é bonito isso, porque a palha, a palavra do Senhor diz que ele vai queimar num fogo que nunca se apaga. É ele que está no meio e vocês não conhecem. É exatamente esse que estava no meio deste povo. É exatamente esse que está no nosso meio ainda hoje. Essa verdade que João Batista está declarando, que ele estava no meio do povo, essa verdade tinha que provocar um terror no coração deles. E essa verdade tinha que provocar um terror no seu coração. Saber que ele está no nosso meio. Eita Deus! Ou pelo menos não pecaríamos mais com tanta paz, se nós soubéssemos que ele está no nosso meio, talvez não teríamos tanta paz para pecar. É ou não é, igreja? Eu sei que é. E aí então no verso 29, como nós lemos, ele faz um anúncio: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, coisa linda. João Batista vê em Jesus o Cordeiro de Deus que literalmente carrega não somente as transgressões de Israel, mas as nossas transgressões, mas os pecados de todo mundo. É o amor de Deus que está sendo manifestado ali naquele momento, assim como foi que o próprio Jesus diz lá em João 3,16, o próprio Jesus diz isso, que o amor de Deus não era algo exclusivo dos judeus, mas porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o amor de Deus sendo manifestado na declaração de João Batista: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Igreja, ele amou o mundo de uma forma tamanha que a nossa língua, a língua dos homens, consegue apenas traduzir que ele amou de tal maneira. De tal maneira. A língua dos homens não consegue traduzir em miúdos que amor foi esse. Aí coloca de tal maneira. E esse amor agora é anunciado ao mundo, irmãos. Então, vamos ser honestos, não tem desculpa. As pessoas do mundo precisam se render a Jesus. Ponto final. Porque ele amou de uma forma tal, que nem o mais sábio dos homens consegue traduzir isso na língua dos homens. Igreja, imagina só essa cena. Um homem excêntrico, como era João Batista. Um homem excêntrico, fora dos padrões daquela época e fora dos padrões de hoje. Você imagina chegar um cabra aqui fedorento, com roupa de camelo, que come mel e gafanhoto e começa a anunciar. Ah, os obreiros já dão uma gravata nele ali. Já é uma... E talvez a gente olhe para a cara dele, do miserável, e fala: está com fome? É isso. Um homem excêntrico desse, irmãos, talvez estivesse ali, ou com toda certeza, ele estava ali naquele momento pregando o arrependimento, e de repente, no meio do discurso dele, ele para e faz uma declaração: vejam! Ele pega a atenção de todo mundo e direciona: vejam! Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é lindo isso, irmãos, porque eu fui estudar e eu sou curioso demais, e aí eu entendi que os teólogos, eles criaram uma discussão para saber sobre que cordeiro João estava falando. Que cordeiro João estava falando? Por quê? Porque tem dois termos no grego, irmãos, que falam de cordeiros diferentes. Olha isso.
apesar de ser o mesmo cordeiro, eles usam o termo, o arnion, que se refere ao cordeiro lá de Apocalipse, que é um cordeiro triunfante, que é um cordeiro guerreiro. Mas o termo que João usa aqui não é esse, é o amnos. É o amnos, que é um cordeiro sacrificial. E aí eu comecei a fazer pergunta para o texto bíblico e para Deus. Eu falei, será que o cordeiro pascal de Êxodo é o cordeiro que nós estamos lendo aqui? É o cordeiro que João está anunciando? Será que aquela oferta que fazia lá em Levítico, em Número, será que Jesus é o simbolismo? Será que essa oferta pronunciava Jesus lá de Levítico, de Números? Ou será que ele ainda é o servo justo de Isaías 53? Que é apresentado como um cordeiro mudo e humilhado? Ou será ainda que ele é esse cordeiro triunfante de Apocalipse? Irmãos, depois de muito estudar, eu cheguei a uma conclusão. Eu entendo que ele contempla tudo. Todos os adjetivos. Esse cordeiro aqui, que João Batista está anunciando, ele contempla tudo, todos os atributos, todos os termos, todas as expressões do Antigo Testamento. Afinal de contas, ele está sendo anunciado de um jeito especial e de um jeito diferente. Ele é o Cordeiro de Deus no meio da história de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o cordeiro humilhado na terra, irmãos. Ele é o cordeiro amassado na terra pelos meus e pelos seus pecados. Ele é o cordeiro moído. Ele é o cordeiro rejeitado na terra. Porém, ele é a oferta, aceita a oferta e aceita no céu e glorificado por Deus. Ele é o cordeiro poderoso e apocalíptico de Deus, mas também é o cordeiro sacrificial. João está dizendo aqui que com todas as palavras expressas no Antigo Testamento, irmãos, todas as profecias que foram feitas, tudo, absolutamente tudo, toda palavra de esperança, agora elas se tornam realidade na pessoa de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Isso era algo novo para eles. Isso era algo novo que estava sendo anunciado. Mas vou falar um trem para vocês. Era para ter um verdadeiro avivamento, irmãos. Era para ter um verdadeiro avivamento, porque toda a história de Israel, todo o simbolismo de libertação, de redenção, de pecado perdoado, de sangue derramado, de oferta queimada e aceita no trono de Deus, estava ali agora sendo anunciado. É Ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era para ter um avivamento ali, irmãos. E era para ter um avivamento hoje. Era para ter, viu? Eu vou falar um pouco, irmãos, para que a gente entenda do pecado, porque talvez a gente não entenda essa oferta dada por Deus, que é o Cordeiro, porque talvez a gente não consiga entender sobre o pecado. O pecado, irmãos, é uma realidade inegável, inegável. Desde que o homem pecou no Éden, toda a raça humana foi precipitada num estado de depravação e de miséria. Desde que o homem pecou no Éden, desobedecendo a Deus e comendo ali da árvore do conhecimento do bem e do mal, desde este momento que eles pecaram, seus olhos se abriram ao ouvir a voz de Deus que caminhava ali no jardim na viração do dia, eles se escondem e aí então depois eles fazem para si uma espécie de roupa ali de folhas, de vestimentas de folhas, para tapar sua vergonha, sua nudez, porque eles viram que estavam nus. Mas no verso 20 do capítulo 3 do próprio Gênesis, Deus faz para eles uma vestimenta com pele de animal, o que dá a entender que ali aconteceu o primeiro sacrifício. O que dá a entender que o primeiro sacrifício é mencionado ali no verso 20 do capítulo 3 de Gênesis. E após isso, o Antigo Testamento todo mostra que anualmente era oferecido um sacrifício, o sangue de um cordeiro era derramado no Santo dos Santos. Anualmente, em favor dos pecados de todo Israel. Havia um outro tipo de ritual também, que simbolizava esse perdão do povo. Anualmente, eles pegavam um cordeiro ou um bode, irmãos, e o sacerdote orava sobre esse cordeiro, sobre esse animal, sobre esse bode, e impunha as mãos e levava esse bode afastado lá no deserto, e lá ele impunha as mãos, eles transferiam, de certa forma, a culpa, o pecado do povo para aquele animal, e aquele animal morreria ali no deserto, e com ele a culpa, o pecado de todo Israel. Em resumo,
Jesus, ele é o cumprimento daquilo que os cordeiros sacrificiais de Israel prenunciavam. Então essa era a cena, irmãos. Essa era a cena. Numa só frase, João traz toda a história de redenção de Israel, só que agora ele coloca a humanidade aqui no meio. João falou na linguagem dos judeus, irmãos. Judeu que sabia bem o simbolismo do cordeiro. Os judeus sabiam muito bem o que simbolizava o cordeiro, irmãos. E ali, naquele momento, no meio de uma prédica, ali no meio de uma pregação, João Batista anuncia o Cordeiro de Deus. Mas não agora em uma forma figurativa e simbólica como era no Novo Testamento. Vocês estão comigo, igreja? João está declarando aqui. João está dizendo, João está apontando, João está dando um jeito de levar o olhar de todos ali para um só cenário. João está dando um jeito de levar o ouvido, a concentração, o coração, a alma, o espírito de todo aquele povo apenas para um ato. Parece que tudo na história fica paralisado e a única coisa que aparece naquele cenário é Jesus Cristo de Nazaré, indo de encontro a João Batista e ele dizendo para o povo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, João Batista tinha discípulos, Jesus não. E ele está dizendo assim: meus discípulos, sigam ele. É isso que está acontecendo na história. Eita Deus. Ah, Jesus Cristo. Quando João Batista está apresentando o Cordeiro de Deus para esse povo, para nós, ele está dizendo assim: ó, essa oferta tem valor permanente. Essa oferta é aquela que vai ser aceita nos céus de uma vez por todas. Ó, depois que essa oferta foi entregue, acabou. Não vai mais precisar derramar sangue de bode, não vai mais precisar derramar sangue de cordeiro. Acabou o derramamento de sangue, pois ele é o Cordeiro de Deus, ele é o descanso permanente, ele é a certeza da eternidade, ele é aquele que o fardo é fácil de carregar e o jugo é leve, ele é aquele que é manso e humilde de coração. O caos que sempre nos aterrorizou, esse caos será aplacado com a oferta aceita de Jesus de Nazaré como Cordeiro de Deus. Ai, Deus, eu morro com essas coisas, gente. Oh, Deus. Irmãos, não precisamos mais buscar bode expiatório. Nós fazemos isso o tempo todo. A culpa é de quem, né? Der errado um trem, nós procuramos a culpa, o bode. A gente continua ainda. Eita Deus. Querendo derramar sangue para nos proteger, a gente continua. Mas não precisamos mais de bode expiatório, irmãos. Ele é o alívio de Deus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, talvez essa seja uma notícia nova para você. Talvez você ainda não tenha conhecido o Cordeiro de Deus. Talvez você tenha ouvido falar de Jesus Cristo. Talvez você tenha até fé em Jesus Cristo, mas não sabe que ele é o Cordeiro de Deus, que tira pecado. Talvez o verbo aqui seja: ele é o Cordeiro de Deus que continua tirando o pecado do mundo. Por que nós estamos tão familiarizados, irmãos, com esse Jesus, que nós estamos assim tão familiarizados com Jesus, mas um Jesus do Evangelho moderno, que acho que a gente não entende bem esse Jesus que é o Cordeiro de Deus. A gente está acostumado com Jesus que aceita tudo, irmãos. Aceita uma porção de coisa. É esse Jesus aí que nós estamos acostumados. Um Jesus que aceita um monte de coisa. Mas não é assim não, irmãos. Vai achando, Jesus não aceita um monte de coisa não, viu? Não aceita não, viu? Viu? Fica aí com essas brincadeiras aí de peca. Ai, estou arrependido. Peca, estou arrependido. Fica brincando com essas coisas aí, viu? Jesus não aceita tudo não, irmãos. Jesus, Camila disse aqui, Jesus é o Cordeiro providenciado por Deus desde toda a eternidade. Apocalipse vai falar que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Que filho obediente do Pai é esse, meu Pai?
A matéria nem existia e ele já tinha sido entregue. O coração dele estava tranquilo com relação a ser entregue. E ainda tem pregadores que diz que quando ele orou no monte, ele chorou porque gostou desse mundo, não queria morrer. Ah, preguiçoso. Vai estudar, preguiçoso. O cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Sabe o que é isso, irmãos? É nisso que o cristianismo se distingue de todas as outras religiões do mundo. As demais religiões do mundo, o ser humano, o que ele faz? É ele que providencia um sacrifício para os seus deuses. É assim, irmãos. É assim. Vai para a praia aí que vocês vão ver um monte de barquinho lá, esse trem lá. Nas demais religiões do mundo é isso, é o ser humano que é suficiente para produzir ali uma providência de sacrifício para os seus deuses. No cristianismo não, é Deus que providencia o sacrifício para o ser humano. Foi Deus que providenciou o sacrifício para o ser humano. É isso que o cristianismo é fatal, é letal. Não tem conversa. É o próprio Deus que providenciou para si um sacrifício em favor do ser humano. Jesus é o Cordeiro de Deus, ele foi preparado por Deus, ele foi dado por Deus, ele foi enviado por Deus, ele veio da parte de Deus, ele é o sacrifício aceito e, portanto, a nossa forma, a nossa ótica, devemos corrigir a forma que a gente olha para Jesus. A gente precisa corrigir a forma que a gente olha para Jesus. Esse Jesus que há uns 30 anos está sendo pregado aí no Evangelho moderno, talvez não seja o Cordeiro de Deus que João anunciou ao mundo aqui. Mas só a palavra de Deus é que vai te explicar isso, irmãos. Irmãos, eu não sou sacrifício aceito. Ele é. Desculpa dizer, você não é um sacrifício aceito. Ele é. Só ele, irmãos. Irmãos, ele é o Cordeiro de Deus que foi dado como oferta lá no lugar de Isaque, o filho de Abraão. Vocês lembram da história de Isaque? Ele é o cordeiro que foi dado em lugar de Isaque, no sacrifício de Abraão. Por isso, quando Jesus está sendo interrogado ali pelos os sacerdotes e tal, e eles começam a falar e encher as paciências de Jesus, e aí Jesus fala, mas se vocês fossem filho de Abraão, vocês me conheceriam também, porque Abraão viu meu dia e se alegrou, e eles falam, o que esse homem não tem 30 anos, é um maluco, como é que fala que Abraão viu o dia dele e se alegrou? Exatamente, irmãos, quando Abraão estava com seu filho Isaque, ali na providência do Monte Moriá, o próprio Deus oferece para si. E na hora que ele vai sacrificar o próprio filho, aparece o quê? Um cordeiro preso nos arbustos, com um chifre preso nos arbustos, e uma voz do céu que fala, para! Eis aí a oferta em favor do seu filho. Está lá em Gênesis 22. Ele é o cordeiro do Monte Moriá, ele é o cordeiro da provisão. Porque Deus vai prover para si um cordeiro, para si, não para mim, não para ti, mas para si, um cordeiro. Esse cordeiro é o que Isaías diz que seria imolado lá em Isaías 53, verso 7. Ele foi oprimido, foi humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca. Eita, Pai. Irmãos, o interessante é que João Batista não sabia muito bem, mas os seus dias ali estavam acabando. Seus dias de vida estavam acabando. Ele mal começa a história ali e seus dias já estavam praticamente acabando. Ele foi chamado para preparar o caminho, irmãos, e foi exatamente isso que ele fez. Exatamente. E aqui ele chama a atenção de todo mundo e diz, é dele que eu venho falando. É dele que eu venho falando. É por ele que eu adotei esse estilo de vida, é por ele. É aquela canção que a gente canta do Paulo Vicente. É por ele que eu estou gastando a minha vida, é por ele que eu estou gastando a minha vida. É por ele que eu estou gastando a minha vida.
A verdade, irmãos, é que o ministério de João Batista serviu como uma cortina que se abriu para o ministério público de Jesus. Como Cristo, como Salvador do mundo. Aquele que não veio julgar, mas veio para salvar. E quando João apresenta Jesus Cristo ao mundo como Cordeiro de Deus, logo depois disso ele é preso e pouco tempo depois também ele é decapitado. Mas o João Batista, ele não faz qualquer apresentação de Jesus Cristo, irmãos. Ele não faz assim uma apresentação, falei, está dito, se você prestou atenção bem, se você viu bem, não ouviu, amém, paciência, eu já falei do Cordeiro de Deus. Não, irmãos, ele usa uma partícula, é lindo isso. Se a gente olhar aí, o verso 29 está aí na parte B, e João diz, está aí, eis o Cordeiro de Deus, e um acréscimo que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Irmãos, o que essa partícula quer dizer, irmãos? Eu não sabia disso, mas a gramática sabe, né? E aí a gramática mostra que quando você tem uma partícula antes de um substantivo, a frase está dizendo assim, toda atenção está sendo dada para isso. Quando tem uma partícula desse tipo e um substantivo depois, está dizendo, preste atenção nisso que eu vou dizer, toda atenção é dada para isso. Então, quando João Batista aqui, ele utiliza e João escreve bonitinho, deixa registrada a partícula aqui, eis o Cordeiro de Deus, ele está dizendo, vejam, olhem para ele. Atentem-se para ele, observem ele. Ouçam o que ele diz, mais do que isso, siga ele. Siga ele. Siga ele. Igreja, esse é o Cordeiro de Deus, a promessa de Gênesis 15, 3,15. Lembra daquela promessa de Gênesis 3,15 que fala, o seu descendente, o meu descendente, esse pisará a sua cabeça e você esmagará o calcanhar dele. Essa é a promessa, esse é o Cordeiro de Deus, lá de Gênesis 3,15, irmãos. O começo da humanidade ali, irmãos. E aqui, está se cumprindo aqui, o que eu falei eu cumpro. É isso que Deus está fazendo, que esse Cordeiro é a promessa estabelecida lá, prometida. Esse é o presente de Deus para a humanidade, irmãos. E por que é um presente de Deus para a humanidade? A gente está farto e cheio de Jesus, por isso que a gente não liga mais. Por isso que a gente não liga mais. Camilo usou um termo aqui que é duro, irmãos. Mas parece que a gente está querendo cortinar de novo lá, costurar a cortina que foi rasgada. Porque o foco do nosso olhar não está para Ele. Está faltando essa partícula ex na minha vida e na tua. Nós não estamos olhando para Ele. Estamos olhando tanta coisa. Tem gente que já sabe como vai ser a Selic do ano que vem. Mas e ele? Por que isso é tão importante, irmãos? Porque quando João Batista surge pregando arrependimento e trazendo essa mensagem, esse anúncio, sabe quantos anos que não tinha uma voz profética? Chuta! Chuta só quem não sabe. Estou brincando. Chuta, irmãos! Quantos anos não tinha uma voz profética? 400 anos. Irmãos. Nós estamos com a barriga cheia de Jesus, por isso que a gente não liga mais. Mas aqui esse povo estava há 400 anos, sem uma voz profética. E aí, de repente, nesse período interbíblico, entre Antigo Testamento e Novo Testamento, depois de 400 anos de período de silêncio, este homem está dizendo aos levitas, às autoridades de Israel, aos romanos que estavam, aos gregos, e chegou para nós no século moderno, é Ele! É Ele! Igreja, grava isso no seu coração. Nesse ano que ainda está terminando e muita coisa pode acontecer assim. Permite o Espírito Santo de Deus ministrar no seu coração. O Cordeiro que foi morto, ressuscitou e hoje vive. Ele é especialista em causas difíceis. Ele é especialista em casos impossíveis. Ele odeia a iniquidade, mas perdoa o pecado. Você confessa e Ele perdoa. Você dá nome ao pecado e Ele destrói. Você expõe o pecado e Ele remove. Você confessa e Ele perdoa. Ele transforma o choro em riso. Ele transforma o pranto em festa, porque Ele é o Cordeiro de Deus. Semana passada, Camila, ela
Camila disse assim que ela nos exortou numa parte da pregação. E ela falou assim que geralmente as pessoas elas vêm a Jesus porque Jesus operou algum milagre, né, na vida dessa pessoa. Ou talvez Jesus tenha operado um milagre na vida de um ente querido, de um filho, uma filha, de um genro, de um sogro. Enfim, Jesus operou um milagre e isso foi notório, é visível, é tangível. E aí então, essa pessoa, essa família, eu sei lá quem, ela começa a se achegar a ele e ela vira um frequentador da igreja. Né? E aí Camila trouxe uma advertência. Amém, glória a Deus por isso. Mas que a sua vida não seja apenas em cima de uma experiência com ele. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que você, nós precisamos a gente precisa se achegar a ele, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, irmãos. Quando uma pessoa vem para Cristo porque teve uma experiência com ele, talvez essa pessoa se ache especial. Mas não é especial, irmãos. Não, irmão, nós só estamos aqui que nós somos tudo pecador, irmão. Tudo pecador. Não tem um mais limpinho que o outro aqui. Tá tudo igual. E é isso que é bonito do cristianismo, é isso que é bonito do evangelho. Ele nivela todo mundo por baixo, irmãos. Todo mundo por baixo, irmãos. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. É por baixo, irmãos. Mas o que... Ai, Jesus, eu estou que estou hoje, misericórdia. Mas o que ensinaram para nós? Tu é cabeça, não é cauda não, hein? Não é cauda não, hein? Aí o cara... Jesus Cristo. E passa uma vida inteira, aí você fala, tá aí o Cordeiro de Deus que tira o teu pecado. Eu sou caldo, eu não sou caldo, eu sou cabeça. Quais pecados, irmãos, o Cordeiro de Deus tira da nossa vida? Quais? Todos. Desde o seu nascimento até o seu último dia de vida nessa terra. A gente precisa conhecer o Cordeiro de Deus. A gente precisa. Quando a gente olha para o Cordeiro de Deus, a gente entende que a gente não merecia nada e recebemos tudo. Não merecíamos nada e recebemos tudo. Eu pergunto para você, igreja, você conhece o Cordeiro de Deus? Esse aqui que João apresentou, o Aminós. Você conhece esse Cordeiro? É tão bonito esse escrito, esse relato em grego, mas eu não vou ousar falar, não. É tão bonito. Eu me converteria só de ouvir isso em grego. Você conhece, irmão, o governante davídico de Isaías 11? Aquele que diz o qual o Espírito de Deus repousaria sobre ele. E ele teria, então, espírito de sabedoria, espírito de conhecimento, de conselho, de fortaleza, de temor. Esse o qual o Espírito de Deus pousou é o Cordeiro de Deus, é o governante davídico, lá de Isaías 11. Você conhece o Cordeiro de Deus, irmãos? Do qual Isaías falou que o seu reinado era um reinado sem fim. E por que era sem fim? Porque o governo está sob seus ombros. Precisamos conhecer o Cordeiro de Deus. Mas veja só um detalhe aqui, eu já estou terminando, mas não podia deixar de falar esse detalhe. Foi uma luta eu conseguir sintetizar uma pregação apenas no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, porque tem muita coisa boa para falar aqui. Mas o verso 28, quando João está ali sendo interrogado, no verso 28 ele fala, eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. E no verso 31 aqui, que nós lemos também, o próprio João declara, eu também não conhecia. Irmãos, é lindo isso, o texto é claro, ele fala assim que quando João começou a anunciar a chegada daquele que vem, e ele ainda não conhecia, mas ele explica que sabia quem era ele. E como que João Batista sabia quem era ele? Porque aquele que me chamou a batizar, ele me avisou que quando vi descer sobre ele o Espírito e pousar, este é o Filho de Deus. Preste atenção nisso aqui. Presta atenção, dorme não, está acabando, irmãos.
Era comum, em certa medida, era comum no Antigo Testamento o Espírito Santo descer sobre alguns homens, descer sobre algumas mulheres, descer sobre algumas pessoas. Era comum o Espírito Santo fazer esse ato, essa realização de descer mesmo sobre algumas pessoas para capacitá-la a realizarem alguma obra extraordinária, alguma tarefa dada por Deus. Era comum isso, mas aqui é diferente. Por que é diferente? Porque o Espírito desce e o Espírito pousa, o Espírito desce e o Espírito permanece, o Espírito pousa, o Espírito fica ali de forma permanente, de forma contínua, e isso mostra que nele repousa o agrado, o bom agrado de Deus. E o lindo de tudo isso é João Batista diante de todo esse cenário de verdade, é como João Batista se coloca diante dele. Irmãos, eu digo de novo, João Batista tinha discípulos, Jesus ainda não tinha. E como é que João Batista se coloca diante dele? Nós lemos aqui, e é muito bonito isso, ele se coloca abaixo do servo mais servo que existia na época. Ele se coloca no nível do pior escravo que tinha na época, e o pior escravo não era o que desempenhava um serviço ruim com as suas habilidades, não, era o pior escravo porque ele só desempenhava serviço ruim, o mais baixo. E João Batista está se colocando como aquele que não era digno de prestar o humilde serviço mais de escravo mais simples. E ele fala, como que a gente entende isso? Ele fala, eu não sou digno de desamarrar as sandálias dele. O escravo mais ralé que poderia fazer um serviço desse, João Batista, que tinha discípulo, a voz profética, depois de 400 anos de silêncio, está se colocando diante do Senhor Jesus e falando, eu não sou digno de desamarrar as sandálias dele, mas nós somos cabeça. E em nome de Jesus, essa mentira do inferno saia do seu coração hoje. É aqui que João Batista responde todo o interrogatório que os sacerdotes levitas estavam fazendo contra ele ali. É aqui que ele responde, eu não sou o Cristo. Eu não sou o profeta, eu não sou Elias. Eu não sou nem digno de desamarrar as sandálias dos pés dele. Mas eu fui chamado para preparar o caminho do Senhor. Igreja, Jesus está voltando, igreja. E nós precisamos preparar o caminho do Senhor com as nossas vidas, irmãos. Nós precisamos, irmãos. Nós precisamos ter a mesma certeza que o velho Simeão teve antes de morrer, quando ele viu Jesus entrar no templo junto com José e Maria. Nós precisamos ter essa mesma convicção dentro de nós. Nós precisamos preparar o caminho para o Senhor como Simeão. Sabia disso, dessa verdade. Era só o bebê Jesus, mas aquele senhorzinho cheio do Espírito teve uma revelação que ele não morreria antes de ver o Cristo Salvador do mundo. E movido pelo Espírito Santo, ele chega no templo e vê Jesus no colo de José e Maria sendo apresentado ao sacerdote. E ele então pega nos braços. Oh, que glória! Precisamos ser arrependidos, irmãos, de modo que sejamos cheios do Espírito. Deixa eu dizer algo para você gravar no seu coração. Não há espaço para o Espírito de Deus para os que são cheios de si. Só para os arrependidos. Não há espaço para o Espírito de Deus para aqueles que são cheios de si. Eu vou finalizar já. Tem louvor para nós? Eu vou finalizar aqui, nós vamos louvar a Deus e vamos para as nossas casas. Irmãos, hoje foi apresentado para mim e para você o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tira também os meus pecados
E Ele também tira os seus pecados. Ele está tirando os seus pecados à medida que você vai confessando. Ele está tirando os seus pecados agora, irmão. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Irmãos, esse é o último domingo do ano de culto. Domingo que vem a gente já inaugura 2025. Vamos ajoelhar a Deus. Vamos seguir o Cordeiro de Deus. Vamos seguir. Vamos ajoelhar. Se você não pode, não tem problema. Tem algum problema no joelho, não tem problema. Não precisa ajoelhar. Mas se você pode, ajoelhe ao Senhor. Peça perdão pelos seus pecados. Mais alvo que a neve. Eu vou pedir para os trabalhadores também do multimídia, da porta. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali Ele verteu. Eis nesse sangue lavados com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Almas que a neve, almas que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Senhor nosso Deus e nosso Pai, colocamos, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos, Pai. Pedimos a Ti misericórdia, Senhor. Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Pai. Continue, Senhor, tirando, Senhor, os meus pecados, os pecados dos meus irmãos, da minha família, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Vai tirando, Senhor, os pecados do Teu povo, Senhor. Faz-nos livres, Senhor, e viver em liberdade de vida, em novidade de vida, Pai. Ah, Senhor, talvez tenha irmão aqui que essa é a primeira vez que pode se ajoelhar diante do Senhor, Pai. Ouça, Senhor, a oração dele, ouça, Senhor, a oração dela, ouça, Senhor, a nossa oração nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai, perdoa, Senhor, os nossos pecados, Senhor. Obrigado, Jesus, pela Tua boa mão nos conduzindo, Senhor. A Tua boa mão de graça, Senhor, nesse ano de 2024, dê-nos saúde, Pai, conceda-nos, Senhor, saúde, abra mesmo porta de emprego, Pai. Ah, Senhor Jesus, corrige, Senhor, o que precisa ser corrigido, aplaque, Senhor, o caos, Senhor, que tem se levantado contra as nossas
nossas vidas, contra a vida do teu povo crente, Pai, em nome de Jesus, Pai, que venhamos, Senhor, iniciar este ano, Pai, com intimidade contigo, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Tu és o Cordeiro de Deus, tu és o Cordeiro de Deus, o vivo Filho de Deus, que tira de uma vez por todas o pecado do mundo, que o mundo venha segui-lo, Senhor, que o mundo possa se arrepender de seus maus caminhos e olhar verdadeiramente para ti. A ti a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Nós te louvamos e te bendizemos. Receba, Senhor, essas palavras de amor, Pai, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o Pai, e que a graça de Jesus, o Filho, que as eternas consolações, que a comunhão do Espírito Santo de Deus venha estar com você, meu irmão, minha irmã, todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Que você possa ir na paz do Senhor para suas casas, que vocês venham ter um excelente final de ano, em nome de Jesus, sabendo que é por Ele que nós estamos adotando esse estilo de vida, sabendo que é por Ele que sim, nós estamos gastando nossa vida, em nome de Jesus, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Vão na paz do Senhor.